Bom, a gente já deu uma introdução aí onde foi filmado todo o estúdio. E agora a gente vai dar uma introdução aqui um pouco à parte histórica, gente. O que é muito legal. Que, como eu tô falando desde o início, esse drama é baseado num rei real. Então, a maioria dos personagens que você vê durante a história são personagens reais da história da China. Tanto o rei, como o ministro dele lá, que é o Lin Bui, a mãe, os irmãos, o príncipe de Yandão, os eunucos, tá? Aqueles artistas de artes marciais que aparecem durante a história, o Jinke, tá? Todas essas pessoas são reais dentro da história da China. A única personagem que é fictícia é a protagonista. É a mesma coisa que acontece em Moolovers. Moolovers também, assim, todo mundo que aparece lá na história de Moolovers são personagens reais. Só a Raiso é fictícia. Aqui é a mesma coisa. Só a personagem da Jiraba é uma ficção. Não que ele não tenha concubinas, mas essa história, ele criou uma ficção em volta de todo o contexto da história do rei, nessa tentativa do assassinato dele, que é cometida pelo Jinke, tá? O Qin, tentaram matar o Qin 3 vezes. E a primeira tentativa de assassinato contra ele foi essa questão do Jinke, tá? Tem até um filme Heroes, que é do Jet Li, um filme americano muito conhecido, que retrata essa mesma tentativa de assassinato, né? O Jet Li faz o Jinke naquele filme, né? Então é uma história assim muito famosa na China. Eu acho que inclusive eles têm até hoje a faca, a adaga que o Jinke tentou o assassinato. Eles têm essas armas dessas épocas, eles têm muitas coisas dessa época em museus e tudo, tá? Então foi uma das tentativas de assassinato, uma das 3 tentativas de assassinato contra o Wen Zhen. O Wen Zhen tá aqui, a expectativa versus realidade, como ele era na realidade e como ele é o Bimbim. A Frank gosta de falar que ele era feio. Então, aqui, expectativa versus realidade, gente. Ele era feio, botaram o Bimbim pra fazer ele, lógico, né? Cara bonitão, ok? Todo mundo concorda que o Bimbim é bonitão. Vou dar uma introdução aqui, pequena introdução à história, e a Flan vai completar e vai falar bem mais, tá? Então, o Wen Zhen, ele nasce como Wen Zhen. Quando ele se torna rei, eles mudam o nome, né? Sabe que o rei lá, o Qianlong não se chama Qianlong, ele vira Qianlong quando ele vira rei. Então, o Wen Zhen vira o rei Qin Shi Huang, certo? O Qin se lê Xin também. E a próprio nome China deriva do nome dele, né? O próprio nome do país se deriva do nome dele, para vocês verem a importância desse imperador dentro da China. Que ele é considerado o primeiro imperador chinês, aquele que tornou a China a China. Antes você tinha os estados independentes, que eu até botei um mapa aqui que a Fran pediu também, vou dar só mostrada aqui. A China era dividida nesses 7 estados. Era 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso, 7. Zhao, Wei, Han, Shu, Qi, Yan e Qin. Certo? Então, você tinha 7 estados, que é o período dos reinos combatentes, como a gente chama, que era um brigando com o outro o tempo todo. E veio o personagem ali do Bimbim, o Wen Zhen. Ali é antes dele unificar as coisas. A história ali do The King's Woman se passa antes dele se tornar esse grande imperador. Ele ainda é só o rei de Qin, certo? Mas foi esse personagem histórico que tornou a China a China. E isso é muito legal. E ele é um personagem, como eu tô falando, muito, muito conhecido e muito importante dentro da história chinesa. Então, ó, foi o fundador da dinastia Qin e o primeiro imperador da China unificada. Historicamente, ele foi frequentemente retratado como um governante tirânico e legalista estrito, em partes pelas avaliações contundentes da dinastia Han sobre ele. Desde o meado do século XX, os estudiosos começaram a questionar essa avaliação, e citando uma discussão considerável sobre a natureza real de suas políticas e reformas. De acordo com o sinólogo, gente, sinólogo sinologia é o estudo da civilização da China, tá? Então, de acordo com um especialista em estudo da civilização chinesa, o Michael Lowy, poucos contestariam a visão de que as conquistas do seu reinado exerceram uma influência suprema em toda a história subsequente da China, marcando o início de uma época em que se encerrou em 1911. Gente, se vocês olharem ali a data, ele reina de 959 a 210 antes de Cristo. Vocês têm noção que essa história se passa antes de Cristo. Então ela é muito, muito, muito antiga, certo? E a influência desse imperador em tudo, você vê, ele vai falando, vai até 1911.
E até hoje tem coisas que ele construiu. Como a gente viu na minha outra live aí no Drama News, eu falei do sistema de irrigação que foi criado na época dele e continua até hoje. E ele é vamos dizer assim, o cara que idealizou e começou a construção da Muralha da China. Então, quem inventou a Muralha da China foi ele também. Então, ele é um cara muito, muito, sabe, dentro da história, muito importante. Então, aqui falando mais um pouco, nascido na capital do estado de Zhao, Handan, como Yinzhen, como eu falei, como no drama a gente chama ele de Yinzhen, certo? Que é o nome dele de nascença. Seus pais eram o rei Zuanxian de Qin e a Lady Zhao. A Lady Zhao, a mãe dele, a gente vê muito no drama. O pai, quando começa o drama, o pai meio que já morreu, a gente só vê ele em flashbacks, certo? E o rico comerciante Li Buei, esse a gente vê muito, certo? Que é aquele que é o ministro, que cuida dele, da mãe dele, o ajudou a suceder seu pai como governante de Qin. Após o que ele se tornou Zhen, rei de Qin, com a idade de 38 anos em 2021 a.C. Ele conquistou todos os outros. Então a idade que ele conquista tudo, essa unificação, é com 38 anos. Ele assume o trono ali com 18 anos. Tem a cerimônia de maioridade dele no drama. Não sei se vocês se lembram. Logo no início, ele tá adulto e tá se fazendo toda uma cerimônia de coroação. É porque ele já tem a maioridade para ele realmente administrar, né, o país. Até então, aquele Li Buei é que ficava ali como aquela pessoa que fica administrando enquanto o jovem rei está aprendendo, certo? É o famoso regente. A gente chama isso de regente no Ocidente, né? Acho que, e quando a gente traduz, a gente chama como uma regência também, ok? Então, vamos aqui continuando, onde eu parei. Ele conquistou todos os outros estados guerreiros e unificou toda a China, e ascendeu ao trono como o primeiro imperador da China. Seus projetos de obra pública incluíram incorporação diversas muralhas estaduais em uma única grande muralha, a Grande Muralha da China. Por isso que eu falei que ele é o idealizador da Muralha da China. E eu não falei idealizador porque, gente, a Muralha da China demorou muitos anos para ser construída. Ela não foi toda construída no reinado dele, certo? Ele começou e aí foi depois, posteriormente, continuaram a construção. E vamos lá. E da China e do enorme novo sistema rodoviário nacional. Ele governou até sua morte em 210 a.C. Ele estava com uns 49 para 50 anos, certo? Ele foi envenenado por um elixir contendo mercúrio, dado a ele por seus alquimistas e médicos da corte em sua busca pela imortalidade. Ok? Vamos falar mais disso mais para frente. E aqui o drama trata muito da primeira tentativa de assassinato. Como eu disse, houveram 3. Mas a primeira foi arrendada ali, né, bolada pelo Jinke, que é o nosso personagem ali do cachaceiro, que a gente sabe. O príncipe Yandan, o príncipe Yan de Dan, certo? E o Qin, o Yan, né, que também vai com o Jinke, né, que é aquele amigo do Jinke que vai com ele também na tentativa do assassinato. A tentativa de assassinato de Jinke, o príncipe herdeiro Dan de Yan planejou uma tentativa de assassinato contra o rei Zhen, recrutando Jinke e Qin Yuan para a missão em 227 a.C. Os assassinos obtiveram acesso ao rei fingindo um presente diplomático de boa vontade, um mapa de Dukan e a cabeça decepada daquele general Fan Uji, né, que era um desertor, é um general. O drama mostra isso, o general que deserta, e antigamente você levava a cabeça decepada das pessoas como presente para o imperador, para mostrar que é um presente, gente. E era assim na Coreia também, era assim na China, no Japão. Porque, gente, lembra que até na Branca de Neve tem isso? Que ela pede, vamos dizer assim, a cabeça. É que a história real da Branca de Neve, ela pede a cabeça da Branca de Neve. Porque as pessoas não tinham outra forma de comprovar se a pessoa estava realmente morta, a não ser vendo a cabeça da pessoa que ela conhece, certo? Então, aquilo era uma prova incontestável de que a pessoa realmente estava morta. Como é que você vai reconhecer se é o morto certo? Vendo a cabeça dele. Por isso que se dava a cabeça de presente, tá? Pra você mostrar que realmente matou aquela pessoa. Então, eles conseguem esse acesso ao rei de Qin dessa forma. E o drama todo mostra isso. Eu não sei se vocês lembram. Mostra muito bem esse Fan Uji, que ele perde uma guerra. Por perder uma guerra, ele é condenado. Só que ele foge. Ele foge lá pra terra desse príncipe, né? Pra Yan, né? E lá
ele fica, vamos dizer assim, protegido de forma diplomática. Mas aí quando eles querem tentar esse assassinato, lembra no drama que o próprio Fanji, o general, doa sua cabeça para tentativa de assassinato. Vamos dizer assim, ele mesmo tira sua vida para, levem minha cabeça que vai ser a chance que vocês vão ter de matar o Inzen. É claro que uma pessoa como ele, um rei como ele, a gente vê isso muito no drama, ele tinha muitos inimigos. Porque ele estava tentando acabar com todas as outras... todos os outros estados. Então, todas as outras famílias, vamos dizer assim, nobres, ele tinha que conseguir eliminar ou controlar para ele conseguir unificar toda a China. Ele estava querendo fazer isso, vamos dizer assim, não é só uma questão de ambição, mas é que realmente um período já se chama período dos reinos combatentes, porque para falar que a guerra não parava. Pensa num período da história que era guerra o tempo todo. Então a ideia dele e a guerra não deixa as coisas se desenvolverem, não deixa o país desenvolver, não deixa as pessoas terem paz, não deixa nada ser bom. Então a ideia dele realmente era acabar com as guerras para todo mundo poder ter uma vida melhor. Eu acho que não era uma questão só de ambição, era uma questão também de melhorar a vida de forma geral das pessoas, ok? Então aqui eu dei um contexto histórico para o nosso personagem, mas a Fran vai melhorar. Bom, eu vou passar, gente, agora, rapidinho, antes da Fran falar, um pequeno vídeo da viagem da Fran, antes dela falar, tá? Que ela fez um tour aí para poder... O vídeo vai falar por si só, certo? Eu quero passar esse vídeo da viagem da Fran, que foi por causa... Esse drama levou a Fran a fazer essa viagem, certo? O que é muito legal. Então eu vou passar aqui o videozinho pra vocês. Eu vou mutar aqui o pessoal, peraí. Certo? Deixa eu passar aqui pra outra sala. Aí vocês acompanham o videozinho que é bem legal. É a Fran viajando na China mesmo. E o que levou ela a fazer essa viagem na China foi o drama. Olha que legal. Vou passar aqui pra vocês. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Ok. Já mutei. Foi. Filmando mais um pedacinho. Andando aqui na muralha. A muralha da China. Pra mostrar pras amigas, pros amigos. Como que é o babado. Lá. Eu desci um monte de escada. Agora pra subir de novo. Lá. Aí a porca vai torcer o rabo. Mas a gente vai de um por um. Chega lá. Olha aqui, ó. Isso aqui eram seteiras, né? Olha só como que é. Vamos pegar aqui uma visão. O que eles tinham? Visão que saudades tinham aqui. Calcula-se por alto, ninguém diz com certeza qual o perímetro, né? Quantos quilômetros? Falam 6.000 quilômetros. Pô, 6.000 quilômetros é coisa pra caceta, né? É muita coisa pra construir. Logicamente que não foi só um imperador. A muralha começou com o imperador Qin, que o Qin, ele unificou os reinos e se autoproclamou imperador. E a gente sabe um pouco da história do Qin através do seriado chinês, do drama chinês, A Mulher do Rei, não? Que a gente já falou. Agora, gente, tem que tirar o chapéu o tio Qin para começar um empreendimento desse, assim, fora de série. É uma coisa muito maluca. O objetivo seria proteção contra os bárbaros, contra as invasões. E aqui estamos, um legado do tio Qin, visitando essa maravilha do mundo, né? Olha só. Mais um pouquinho. E aí a gente senta aqui, fica zoiando essa visão assim, fantástica. Não tem sol, tá nublado, muita cerração. E eu acho que isso dá um ar mais poético aqui à muralha. Dos dramas chineses, adivinha onde é que a tia Fran está?
Imagina. No exército de terracota do nosso querido imperador, do nosso drama que a gente assistiu, A Mulher do Rei. Logicamente que a mulher do rei, o rei era aquele lindésimo, gatésimo, fofolésimo, tesauzésimo do Zhang Bingbing. Só que na verdade ele era muito feio. Aqui, olha onde nós estamos. Nós rodamos 100 quilômetros, viemos de ônibus até aqui, gente para dar uma guerra, né? E a gente veio aqui. Toda a turma que acompanha os dramas chineses, um oi da tia Fran, diretamente da China, em Xi'an, tá? Registrado para vocês. É tudo muito bonito, tudo muito lindo, muita gente. Tá um calor miserável, porque muita gente aqui atrás. Só não quero que pegue na minha bunda, o restante tá tudo bem. Depois de muito andar, chegamos à conclusão de que realmente a tumba do tio Kim é só isso, esse barco. Embora seja todo esse espaço aqui reservado como mausoléu, acho que não. O que se sabe, pelo menos que se lê, é que a tumba dele estaria aqui embaixo, todo esse espaço. Mas, concretamente, nós, pobres turistas, pobres mortais, não temos acesso a isso, né? Fica aqui o nosso registro. E eu que achei que ia chegar aqui e dizer assim, toque, 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 oi de casa, tio Kim. E aí, menino, traz aí um refresco bem geladinho. Pode servir um chá, um café, pode ser um chá com bolachinha, com biscoitinho, mas ele fez a gente andar feito camelo no deserto, né? Sacanagem, né, Kim? Sacanagem. Isso não se faz. A gente veio de longe e você nos sacaneou. Mas, de qualquer maneira, beijo, beijo. Lembrança de toda a turma que acompanha os dramas chineses, tá? Eu achei o máximo ela ir lá no túmulo real do Kim Kim e mandar beijo, beijo. Beijo do pessoal do mundo dos dramas. Por causa do The King's Mom. Ai, Fran, só você. Ela, beijo, beijo, tio Kim. Altas intimidades com o tio Kim. Beijo do pessoal do Brasil, do mundo dos dramas. Tinha que ser a Fran. Então essa foi uma das cenas aí da viagem da Fran. Fran, conta um pouco aí então agora, fala aí um pouco dessa sua jornada aí que o The King's Woman levou você a fazer de viagem aí. Ai, muito bom ela. E aí, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Beijo, tio Kim. Vocês acreditam que eu tô com 3 computadores, tô com 3 telas na minha frente, vamos ver se eu consigo pelo menos dar o meu recado. Gente, é o seguinte, eu já havia viajado eu já havia ido ao Japão, à Tailândia, mas eu não me animava de ir à China, porque eu sempre achava que a China era aquela muvuca e que eu não ia conseguir me movimentar lá dentro, que seria muito desorganizada e tudo mais. E aí, em razão do drama, né, da Mulher do Rei, eu fui motivada a ir à China. Eu tomei coragem de ir à China. E aí, programei de ir. Inicialmente, eu estudei bastante sobre as cidades que eu iria visitar, que seria Shanghai, Xi'an, né, que eles chamam Xi'an, e Pequim. E aí, fui com meu irmão, com a cara e a coragem, estudei bastante como seria chegar no aeroporto e tudo mais. Mas o mais importante dessa viagem era ir a Xi'an. Por quê? Porque eu simplesmente comecei a estudar mais sobre o rei, né, sobre o imperador, o Qin Shi Huang. E aí eu pretendi, não, vou lá, ainda mais que eu sempre tinha lido alguma coisa sobre o exército de terracota. Reservei hotel, tudo, nós fomos de avião, fomos de avião de Shanghai até Xi'an e de lá para Pequim. Bom, gente, eu já sabia como que eu iria apanhar um ônibus para ir até a necrópole, que fica distante do centro de Xi'an,
fica mais ou menos 80 quilômetros. Chegando lá, é uma coisa assim fantástica. São 56 quilômetros quadrados a tumba dele, a região onde está a tumba dele. Então você chega, tem toda uma recepção, um ônibus, um carro, todo mundo chegando, todo mundo vendo aquilo lá, aquela confusão toda. E já no ônibus a gente encontrou uma baianinha que foi ótimo, tanto é que eu voltei a China também por causa dela. Agora, o que mais me impactou foi o seguinte: ali estava uma parte da história que a gente desconhece. E como eu queria muito ver isso, ver esse eu só via por fotografia, lógico, não é? O exército de terracota. E para quem me conhece sabe que eu tenho o meu lado esotérico, eu tenho o meu lado sensível, o meu lado que capta essas energias, vamos dizer, sutis. Então, quando você entra, assim que você entra no complexo onde estão escavados boa parte, que eles encontraram boa parte dos guerreiros terracota, você leva assim de cara, principalmente para mim que tem um pouco de sensibilidade, você leva um coice literalmente no estômago. Porque a energia é tamanha, a energia é algo assim tão violento que você tem que se segurar. E logicamente que eu nunca entro em nenhuma tumba sem antes pedir permissão. Eu sempre me preparo espiritualmente, peço permissão ao dono daquela tumba para visitá-lo com todo respeito e tudo mais. Então, quando você entra, você é simplesmente empurrado para frente pela massa de pessoas que estão vindo atrás de você. E assim que você entra, você dá de cara já com os guerreiros embaixo. E você fica simplesmente sem saber para onde olhar, porque você quer ver tudo nos mínimos detalhes. Tanto é que até tive que brigar lá com os chineses, que eles estavam atrás de mim querendo me tirar da frente. Eu estava lá fotografando, filmando, né? Até no vídeo eu brigo, que vocês são daqui, eu vim do lado do mundo, né? bem tipo, foda-se que eu vou ficar aqui até eu fotografar e filmar tudo que eu quiser. E assim foi. E eu fiquei lá observando tudo aquilo. Depois de satisfeita de ter tirado todas as fotos que eu queria, eu comecei a dar uma volta contornando todo aquele espaço enorme onde estão abrigados essa parte dos guerreiros de terracota. E à medida que eu fui me afastando da entrada, em determinado ângulo, eu levei um susto. Eu levei literalmente um susto. Vocês sabem que os chineses, os egípcios, eles usavam uma técnica de tumbas em que eles colocavam exatamente imagens de barro, principalmente na tumba do Tutankhamon. Foram encontrados vários bonecos, o exército do Tutankhamon em bonecos que eram guerreiros e que ele fez questão de ser enterrado com os seus guerreiros, com o seu exército. Esse tipo de imagens são chamadas pelos egípcios antigos de afrit, que são guardiões. Eles são imantados energeticamente para que possam servir como guardiões daquela tumba. E assim também como todas as imagens que ali estão, imagens de Anubis, imagens de vários deuses, todos eles são imantados, todos eles têm uma energia. Daí eu compreendi, quando caiu aquela ficha que eu vi o que eu vi, eu entendi. Incrível que pareça, eu olhei em determinado ângulo e vi, para mim, todos aqueles guerreiros estavam vivos. Vivos! E aí eu fui entender que quando você entra, você vem com aquela sua energia e eles simplesmente te sugam. Quando você entra sem nenhuma preparação, eles simplesmente te sugam. Eles são mantidos por essa energia, a sua energia. E eu fiquei impressionada, porque isso também é um estilo de guardas mantidos pelas tumbas egípcias. E por que o
Tim procurava esse elixir da longa vida. Ele chegou a um ponto em que, para ele, tudo era possível. Tudo que ele quisesse, ele era o supremo, ele era o Deus. A única coisa que fugia ao controle dele era a morte. Então ele queria a imortalidade. E os egípcios queriam também o quê? A imortalidade. Ele procurava a imortalidade através da mumificação. Todas as suas tumbas eram equipadas com os seus pertences, com as suas joias, com os seus escravos, esposas, filhos, até filhos. E isso o Tim fez. O que ele fez? Ele fez com o exército de terracota, que foi todo feito. Aquela parte que a gente vê de apenas 8 mil soldados é apenas uma parte. Porque depois que ele morreu, um dos generais dele liderou uma revolta e tocou fogo em praticamente tudo. Aquilo que se vê é uma parte. Aqueles guerreiros ali estão para guardar a tumba do imperador, para guardar de uma forma energética. Se vocês observarem, eu até mandei para Maíra, mas acho que não deu para colocar aqui, pode ser até um motivo de uma outra live, fotos de detalhe desses guerreiros. Eles são em tamanho natural, nenhum tem o rosto igual ao outro, alguns estão bravos, outros estão sorrindo. Eu fotografei um cavalo que o cavalo está sorrindo. Aquelas pessoas que ali estão, algumas estão alegres, outras estão preocupadas, outras estão felizes, outras estão raivosas. Nenhum é igual ao outro. Interessante. Todas as armas que eles portam eram armas naturais, eram armas de verdade. Foram armas utilizadas durante a conquista dos demais estados. Então, gente, aquilo lá é uma bomba atômica incrível. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu estou ficando louca, eu estou ficando maluca, não é possível. Tanto é que eu fiz questão depois de registrar todas essas minhas impressões. E realmente o que está acontecendo ali, o que acontece é que eles mantêm aquela região guardada. Saindo de lá, você passa por uma praça com uma grande estátua do Tim, que era feio pra cacete. Gente, ele era muito feio. Ele era o cão comendo areola. Ele era tirano? Era. Mas eu sempre, na época que esse drama estava sendo exibido, eu sempre falava assim, gente, Imperador Banana era imperador morto. Qualquer rei, qualquer dirigente que fosse condescendente, que fosse mole, que fosse piedoso, que fosse compassivo, com certeza, degola, morria mesmo. Não foi à toa que ele se tornou, vamos dizer assim, um tirano, e que a palavra dele acabou-se. É lógico que ele se manteve por pouco tempo, foram apenas 11 anos dele como imperador mesmo, né? E diga-se de passagem que ele só assumiu o nome de Qin Shi Huang, que cada palavra dessa tem um sentido, depois que ele unificou. Até então, ele era só o Yin Zhang. E não se podia, logicamente, se dirigir, nem só os familiares poderiam se dirigir a ele por esse nome. Ele era chamado de Taiwan, que é o rei, não é? Mas como imperador, como Shi, ele o Shi Huang, só depois que ele unificou, que ele se declarou, autoproclamou como primeiro imperador. Significa o Shi Huang, significa exatamente o primeiro imperador de Qin. Ok. Então, saindo de lá, a gente apanha um ônibus e vai para onde se supõe que esteja realmente a tumba
dele. Quando você chega lá, tem aquela praça, tipo uma pracinha com aquela estela, aquela coisa toda. Só que atrás daquela estela tem um monte. Um monte que nós fizemos questão de sair contornando, caminhando. É um monte que tem várias entradas fechadas e que se sabe que ali embaixo é onde está realmente a tumba do Kim. Porque até hoje o governo não abriu. Segundo os historiadores da época, o Cima, ele, nos seus escritos, ele fala que aquela tumba é cheia de armadilhas e que tem um rio de mercúrio. Então, exatamente por medo dessas armadilhas e por medo desse rio de mercúrio, que até hoje o governo ainda não permitiu que se faça uma exploração do subsolo da própria tumba do Tim. Por descrição da época em que estava sendo construída, ela é de forma piramidal. Olha só, mais uma característica egípcia. Ela é de forma piramidal, né, e cheia de labirinto. Totalmente, eu pergunto, se não, eu acho ainda, como eu vi na Índia, que houve uma certa ingerência de sacerdotes egípcios também nisso aí. Como eu encontrei na Índia, em templos em Ajanta, em Ellora e Ajanta, eu vi isso, esse toque egípcio. Eu vi isso também nesse trabalho do Tim. E, gente, se eu tivesse a oportunidade de voltar à China, para onde que eu iria? Xi'an. Dessa vez, mandando um e-mail para o tio antes, né? Avisando para ele que estaria chegando, que ele fizesse o favor de me servir um chá ou qualquer outra coisa, desde que não tivesse mercúrio. É lógico. E é isso que eu tinha que falar para vocês sobre essa viagem a Xi'an. Tem também, depois nós fomos na muralha, só que a muralha é uma parte da muralha, não é nem propriamente a muralha da China, é uma parte que foi construída, e ela que deu, construída pelo amando do Tim. Ele tinha uma visão muito grande. Para mim, ele era um estrategista maravilhoso, embora, vamos dizer uma coisa, ele não sabia ler nem escrever, mas ele instituiu um sistema de alfabetização em que todo mundo poderia aprender a ler e a escrever. Ele abriu muitas estradas. Uma das estradas tinha aproximadamente 800 quilômetros, 800 quilômetros, que era uma estrada que ia para o norte, exatamente para onde estava se construindo aquilo que seria o precursor da muralha da China. Agora, para mim, a coisa mais importante que ele fez foi acabar com a escravidão vitalícia. Você nascia escravo, todos os seus descendentes eram escravos. Ele acabou com a história de que a mulher não podia ter a sua vida financeira, a sua vida econômica. Ele concedeu às mulheres o direito de se divorciarem também. Então, ele tinha ele era um vanguarda, né, dos direitos, da modernidade dele, os Correios, ele mudou o sistema de pesos e medidas, de dinheiro. Enfim, ele revolucionou, em pouco tempo, ele revolucionou tudo aquilo que foi a China feudal. Não, China feudal. Lógico que a gente sabe, ele também sabia que ele não era filho do rei, ele era filho... a mãe dele era uma tremenda... Aquele peixe que a gente chama, né? Pejorativamente, aquela que come tudo. Oxe, tanto é que nos o drama mostra episódios, bem, isso o drama mostra bem.
Nos últimos episódios, quando ela se encontra com o Lu Wei, ela tá louca para dar uma sassaricada, né? A velha tá velha, tá caindo os pedaços, mas ela quer dar uma sassaricada. Isso tem no drama. E não é à toa que ela pegou lá o Ao, né? Que teve dois filhos com ele. Ela gostava de novinho. Estava totalmente certa. Quem gosta de velho é o quê? Fundo de rede e reumatismo. Ela só gostava de novinhos. Mas ela era safada, viu, safada? Mas não se pode tirar de maneira nenhuma. Hoje, a China está retornando a grandiosidade do nome do Tim, né? Aquele que deu início. Tanto é que todas as leis principais dele perduraram durante quase todas as dinastias. Então, foi coisa boa. Não é à toa que eu sou fãzona dele, né, gente? Eu me confesso fãzona do Tio Tim. Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Lógico, eu ficaria aqui até da manhã. A gente vai marcar só uma hora de história sobre tudo isso. Mas isso é legal, gente, porque assim, no drama a gente vê a história desse personagem jovem, que eu falei. Ali o início dele ainda rei, só do estado dele. Isso tudo que a gente tá falando é mais da vida dele posterior. Então esse grande personagem, e assim, é o que a Fran tá falando, eu li isso também, que essa coisa dele ser considerado tirânico e cruel, são outras dinastias que descrevem ele assim. E quem estuda história sabe que ninguém quer pintar o outro como melhor que si mesmo. Entendeu? Então, às vezes, muitas coisas que a gente escuta de determinados personagens históricos, visões ruins, podem ser criadas também para que ele não seja visto como melhor do que você. Isso acontece muito em história, certo? E é legal a gente ver que apesar dele ter vivido anos antes de Cristo, ou seja, gente, é muito tempo atrás, ele já tinha toda essa questão de pensar no bem geral, certo? De querer unificar os estados. Isso o drama mostra. Por você acabar com as guerras, ele... tem até uma parte que o Jinke no drama fala, quando ele chega em Qin para assassinar o rei, ele fala que ele nunca viu uma cidade tão próspera quanto aquela. Ele fica assim, abismado com a prosperidade, com a paz que se vivia naquele lugar. E era isso que o grande rei de Qin buscava. E era isso que o próprio personagem da Juraba acaba mudando de ideia quando ela se torna próxima a ele. Porque ela vê que, na verdade, o que ele quer é um bem geral, certo? E se tem uma pessoa que pode alcançar a paz e alcançar esse bem geral, era ele, certo? Tanto que ela meio que passa pro lado dele ali, luta até o lado dele, vai a guerras ao lado dele, a personagem da Juraba, porque ela consegue enxergar isso nele. Isso, ele querer esse bem pra todos. De um inimigo, que ela via ele com um inimigo que ela era daquele outro estado que ele tem que conquistar e destruir, vamos dizer assim, em termos de governo, pra anexar o território dele. Então ela começa vendo ele como um grande inimigo, mas ela depois vê que os argumentos dele, os objetivos dele são corretos em termos de você alcançar uma paz. Como eu disse, era a época do estado dos reinos combatentes. Então eles estavam sempre lutando, você não tinha paz. Deixa eu ler alguns comentários aqui em relação, Fran, ao que você falou. A Naira falou que gostou muito do vídeo, ela agradeceu, obrigado, Fran. A Catarina falou que, Fran, obrigado pela aula, também sou espiritualista, acredito em tudo que você está falando, está até arrepiada, ela falou. Aí a Verônica falou, tirando sim, banana não. Exatamente, a gente vai falar muito sobre isso, gente. Naquela época não tem como você ser um rei bonzinho. Se você quer ser... Por isso que Maquiavel criou toda aquela teoria por isso que ser maquiavélico é referente ao nome Maquiavel e é o ser temido para governar. Naquela época, se você não fosse temido, você não conseguia governar. Porque você estava numa época que era extremamente violento, tá vendo? Você dava de presente uma cabeça pra pessoa, entendeu? Era coisas assim pra pior. Então você tá numa época extremamente violenta. Então se você não impor um respeito, você vira o que a Fran chama carinhosamente de rei banana. Então, aqui ó, a Catarina falando, verdade meninas, que raiva da Juraba. Ainda já tá falando aqui, né? Eu pensava, esquece esse irmão sem tempero, agarra logo esse imperador maravilhoso. Vamos chegar nisso. Então, obrigada, Fran, pela sua parte aí, toda a sua viagem, sua explicação histórica. A gente quis começar com esse contexto, porque tem muita gente que não sabe, Gervásio. Inclusive,
começou vendo o drama sem saber que ele era baseado em personagens reais da história, certo? Muita gente assistiu sem saber, e eu acho legal a gente saber. Muita gente às vezes fica, não gostei disso, não gostei daquilo, mas é o que eu falo, eles não têm muito como inventar, porque eles têm que seguir um contexto histórico. E eu acho que quando o drama é assim, a gente já tem que se preparar que, quando a gente assiste um drama que é baseado em fatos, a gente já tem que se preparar que nem tudo vai agradar a gente. Que o que tá ali é o que aconteceu, e não o que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, o Gervásio quer comentar uma coisa sobre o que a Fran falou? O que você achou de tudo? Quero comentar muita coisa, porque eu... Bom, primeiro, o Imperador Real era muito feio. Caramba, meu Deus. O Bibim fica melhor, fica bem melhor esteticamente falando. Não posso negar, eu não posso negar. Eu sabia que o drama era sobre o Imperador Qin. Eu conheço um pouco da história dele, não sou tão profundo na história como a Fran é. Fran, você parabéns, hein? Parabéns. Mas o seu comentário da Fran, me fez fazer paralelos históricos muito interessantes. Eu entendo o motivo dele ser um imperador tão cruel, tão tirânico. É um nome que se dá isso em filosofia de sociedade da morte, na qual o líder ele tem o direito de vida e morte dos seus súditos para poder manter o Estado funcionando. Isso durou durante séculos, só mudar no processo da Revolução Industrial, que mudou esse contexto de sociedade. Então eu entendo, mas não quer dizer que eu concordo como ele é mal pra caramba. No drama eu fico assim, meu Deus, cara, eu sei que historicamente era assim. E quando eu falo paralelo histórico, essa época dos estados combatentes, como você chamou, me lembra muito o período Sengoku no Japão, que foi mais de 1.500 anos depois dele. O Japão tá quebrado, cheio de feudos, tudo brigando entre si. A guerra do shogunato Tokugawa que você tá falando, né? Os shoguns eram grandes generais feudais chineses que brigavam um contra os outros. Os samurais... Japoneses. Desculpa. Que a gente tá falando chinês. Os japoneses. Os samurais eram os guerreiros desses shogunatos, desses shoguns. Sim, e eles era uma lutavam... briga Era igual literalmente. Isso. Quem tentou unificar, primeiramente, foi o Oda Nobunaga. Ele tinha... Assim, ele era uma versão mais moderna do Imperador Qin, em termos de pensamento. Eu fiz o paralelo igual. Claro que, infelizmente, ele morreu antes de unificar o Japão. Quem ficou foi o... Deixa eu verificar o nome dele, porque eu abri aqui a minha colinha. Foi o Shogun... foi o Toyotomi Tokugawa Ieyasu. Foi ele que conseguiu unificar com a base, dando o Oda ajudando. O Oda deu a base para ele fazer. E unificou. Depois disso, o Japão entrou num período de paz por 400 anos. Foi o Shogunato Tokugawa que eu falei. Que o Shogunato Tokugawa é a mesma coisa que acontece na China. Você tem todas as lutas dos shoguns, você unifica num shogun só e ele dá um grande período de paz. Então eu entendo tudo com isso. Hoje, uma pessoa do século XXI, vendo isso, se eu não tiver fazer uma analogia, um comparativo histórico da época, eu vou achar errado. Mas, no princípio, no contexto, isso é uma possibilidade. Fran, sobre sua possibilidade de utilizar técnicas egípcias, eu me lembro ter visto há uns 3 anos um documentário no History Channel falando sobre o Imperador Qin, sobre como ele se tornou imperador, e que alguns, não é uma unanimidade, não tem provas ainda, mas é um paralelo comparativo, que o Imperador Qin, na época que ele estava unificando, como ele estava mais afastado da estrutura do... Porque, em mapa geral, você vê que o estado de Qin está mais ao ocidente da área da China. Então, ele poderia estar mais ligado à Rota da Seda. Com essa possibilidade, houve a possibilidade dele ter entrado em contato com os impérios medo-persas e até o último império egípcio. Tanto que alguns historiadores acreditam que
o sistema de estrutura e criação de estátuas gregas helênicas foram base para fazer as estátuas terracota. Não é o mesmo, mas eles estudaram o processo que os gregos, os helênicos usaram para fazer isso. E provavelmente também estudaram alguns conhecimentos, conhecimentos adquiridos do Egito. Adquiridos. E são segredos de Estado, cara. A mumificação egípcia é segredo de Estado durante séculos, milênios. Então, a possibilidade do imperador ter usado esses elementos é muito grande. Não há provas, infelizmente, mas há um paralelo muito, mas muito similar. Assim, não estamos querendo dizer que a China não poderia criar por si só toda a estrutura que ela criou. Mas ele tinha o poder, os meios e os contatos para fazer isso. Se ele fez ou não, eu não sei. Mas ele foi realmente um mega operador. Quanto ao drama, é outros 500 que depois eu comento. Mas, não nego, ele foi realmente um imperador que realmente conseguiu acabar com uma guerra que estava durando séculos. Acho que já estava durando uns 200, 300 anos essas guerras de estados, né? Só para informar, durante essas guerras, foram mortas 700 a 800 mil pessoas. Eram guerras terríveis, sim. Eram guerras terríveis. É tipo aquela guerra de 90... a gente fala, né? A guerra dos 90 anos. Você pensa, aí durava mais de não sei quantos anos. Era muito complicado, gente. As pessoas queriam viver na paz. A guerra de 100 anos, que foi, na verdade, 100, quase 112 anos. É 100, né? 90, a guerra dos 100 anos durou 112 anos. As guerras que, nossa, sabe, não param e não acabam. Então, acho muito comum que eles queiram fazer algo para acabar com isso. Solange, quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver se ele queria ser eterno. Tá mutado, não? Desmutei já, pode falar. Ele queria ser eterno, ele conseguiu, né? De certo modo. Sim, na história, sim. É uma maneira de alcançar a eternidade. Ele tá marcado na história para sempre. Não tem... E pensando no trabalho que foi fazer essas estátuas. Quantas pessoas foram envolvidas. Foi bem... Uma coisa bem... Na época, e nessa perfeição, foi uma coisa eu disse assombrosa. Isso, Solange. Solange, eu disse isso em um outro vídeo, quando eu saí lá do complexo dos terracotas, né, dos guerreiros. Eu fiz um vídeo em que eu digo exatamente isso, que ele buscava a imortalidade e ele conseguiu essa imortalidade por outros meios. Inclusive eu mostro a multidão que estava lá, um calor miserável, e todo mundo lá para visitar a metrópole dele. Quer queira, quer não, ele adquiriu de uma outra forma a imortalidade. Quem é que fala dos outros imperadores? Ninguém fala. Fala-se um pouco do Quilom. Só o Quilom. O Quialon, né? O que mais falam. Porque ele foi um dos... porque ele já é muito recente, né? Ele é do século XVIII. Muito recente. É muito recente. Ele é bem moderninho. Ele é Enquanto que o Tim tá lá, tá assim, ó, em todo lugar que faz Gengis Khan e sua dinastia, porque eles fizeram um impacto gigantesco na Ásia. Não podemos negar. Mas aí o Gengis Khan já é mais para o lado da Mongólia, já eles não consideram chinês, né? É mais os bárbaros. Mas ele lembra... Sim, mas lembra que eles se tornaram achinesados depois que conquistaram a China. Ou seja, a China influenciou eles a um ponto que eles incorporaram muita coisa da cultura chinesa. Sim. E uma coisa interessante que eu me lembro agora, sobre a coisa do Mercúrio, é que na época eles acreditavam realmente que o Mercúrio podia deixar imortal. Só que ele estava se matando. Eu falei pra Fran que não é que ele tenha sido envenenado porque ele foi assassinado. As pessoas não sabiam que o Mercúrio era tóxico. Elas usavam o Mercúrio como remédio. Não foi mataram ele de propósito com Mercúrio. Ele tomava aquilo sabendo. E sobre a tumba dele ter Mercúrio, foi em 2018. Fizeram uma espectrômica na montanha artificial, porque, pelo que eu entender, o túmulo do imperador, que é a montanha artificial. Tem o túmulo em si construído em alvenaria, e eles enterraram.
enterraram e colocaram árvores em cima para ser uma montanha. E o análise de espectro de massa mostrou uma quantidade absurdamente alta de mercúrio. E o mercúrio está lá há tanto tempo que ele está empesteando o ar lá dentro. Então, abrir aquele lugar é perigoso para a saúde. Quantos quilos de litros de mercúrio dentro daquele local? E quantos tem no ambiente? Então é perigoso abrir aquele local. Não que não seja interessante, seria interessantíssimo analisar essa tumba, ver como foi construído. E pirâmides, Fran, é uma estrutura arquitetônica que quase toda nação desenvolve porque é estável. Sim. Se quer uma coisa estável, faz uma pirâmide. Esse monte que você está falando fica exatamente atrás daquela estela que eu mostrei no vídeo. A gente fez um contorno nela, anda-se muito, tem aproximadamente quase 1 quilômetro de cada lado. Diâmetro? Um quilômetro de diâmetro? De quilômetro? Não, 1 quilômetro de lado, para cada lado. Cada lado você tem deu uma volta de 1 quilômetro. Uhum. Sim. Ah, tá. É bem grande, é tudo muito enorme. Ele construiu essa tumba muitos anos antes dele falecer. Porque ele queria... Assim que ele assumiu, a previsão é de que tenha durado quase 39 anos, 30 e poucos anos de construção. Ou seja, assim que ele assumiu como criança. Ele já pensava nisso, como é que ele ia, como ele ia ser enterrado. Neste ponto, o operador tinha igualzinho os faraós. Exato. Antes de subir o trono, já colocava que eu construí seu túmulo. Fala, Salomão, ele exigiu. Até que a tecnologia atual é praticamente impenetrável, né? Porque até se hoje. Pudesse, ele já tinha dado um jeito. O problema é que pode quebrar tudo. O problema é esse. Não dá pra saber onde é a entrada, porque isso tem uma entrada. Sim. Não dá pra ver onde é a entrada. Tem muita terra, árvores e outras coisas na frente. Sim. Então, encontrar é possível. Dá pra encontrar? Dá. Mas o problema é se vai danificar o túmulo no processo. E isso é uma coisa que muitos arqueólogos não estão querendo fazer. Nem o governo. Preservar o local. Ninguém quer arriscar. Nem o governo. Ninguém quer arriscar abrir porque pode destruir. O que pode acontecer? Pode não adiantar de nada e ainda causar um problema de ambiental, de contaminação. Porque a taxa assim é astronômica. Quando o pessoal olhou assim, meu Deus, isso aqui pode matar uma pessoa, esse gás de mercúrio mata uma pessoa em menos de 5 minutos. Ele fez ali pra ninguém interromper o descanso dele mesmo. Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal. Vamos lá. Ó. Verônica, depois do choque do final, eu admito que foi coerente. Aqui, ó, a Jardla, é isso? O final é forte e triste. Deixa eu montar aqui a Solange, que eu tô me ouvindo. Passei um tempo triste e não sabia que era baseado em fatos reais. Obrigado, amo vocês. Aí a Catarina falou, gente, uma ótima aula de história com vocês. Obrigado, tá agradecendo aqui, pessoal. Verônica, com certeza, o imperador usou as técnicas egípcias para chegar à eternidade. Essas sociedades, elas tinham ali um tipo de contato e com certeza uma cultura, uma tradição influencia a outra. Gente, vamos passar para a parte agora do drama.